Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem que eu acredito muito, que ela é exatamente o que você precisa ouvir hoje. Você não chegou aqui por acaso, você não é fruto do acaso, tá bom? Você é um escolhido do Senhor, creia nisso. Se você está ouvindo aqui a palavra de Deus todo dia, o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Então, o primeiro passo é ouvir atentamente o que o Senhor tem para te dizer, porque quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, você já reparou que as pessoas sempre inventam uma desculpa? Elas sempre acham que a gente vai puxar para o lado da religião, que a gente quer levar a pessoa para a nossa igreja. Então as pessoas têm um monte de bloqueio, um monte de preconceitos. Mas Jesus disse: aqueles que são meus, aqueles que são minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu não era convertido, eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho, de Jesus. É claro que eu assistia aqueles filmes, que passavam no SBT, na Globo, no final de ano, e eu ficava assim, sem entender por que aquele homem bom, ele estava sendo tão castigado. Por que crucificaram aquele homem, sendo que ele só fazia o bem para as pessoas? Irmãos, a verdade é que eu não entendia que ele, na verdade, estava morrendo pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Você já parou para pensar nisso? Jesus derramou o sangue dele por sua causa. Ele não precisava disso, ele estava na eternidade com o Pai. A Bíblia diz que até o universo foi criado por meio de Jesus Cristo. Então, quando Deus fez o homem, ele não falou assim: eu vou fazer o homem. Não. Ele disse: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o Deus Pai e o Deus Filho operando juntos para fazer todas as coisas. Então, irmãos, Deus não precisava de ninguém, Deus não precisava de você. Mas o mais interessante é que Deus conta conosco. Isso é tão maravilhoso, né? Os anjos de Deus, irmãos, eles gostariam de pregar o Evangelho, mas Deus confiou a mim, confiou a você. Falar desse amor, esse amor de um Deus maravilhoso que não ficou sentado no trono, sabe, vendo a desgraça que o pecado trouxe para a humanidade. Pelo contrário, Ele deu o ponto de partida. A Bíblia diz em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, se você quer ter a vida eterna, se você tem ouvido a palavra do Senhor, eu quero te convidar a ouvir a mensagem que eu vou te trazer aqui, muito importante, vai abençoar a sua vida. E no final, nós vamos orar, e aí você